Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 145, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, é aquele que fala assim, sede perfeitos, né? Procurar ser o mais perfeito possível. Item número 11, instruções dos Espíritos, cuidar do corpo e do espírito. Tem muita gente que só quer cuidar do corpo, não está nem aí para o espírito. Outros só cuidam do espírito, não estão nem aí para o corpo. Será que é esse o caminho? Vamos estudar hoje, tá bom? Muito bem, a nossa página na internet, você já está vendo aí, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que é que você vai encontrar? Toda semana, mais exatamente sexta-feira, um novo estudo. A gente coloca lá um estudo na sexta-feira. Além disso, tem o vídeo, o texto do Evangelho, o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, vai ser do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. É enjoado, né? A gente pega algumas palavrinhas, né? Hoje ó, vai ter palavra do tipo inadvertidamente, funesto, menoscabar. Você menoscaba? Olha só, cada palavra, né? Meu Deus do céu. Estonteante, olvidar, maceração. Meu Deus, né? Cada palavrinha complicada. Então a gente coloca do lado, em vermelho ali o significado. Fica fácil para você estudar. Tem o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. E se tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Sabe qual é o WhatsApp? Aqui ó, 21 99 247 5631. Vou repetir, 21 992475631. Pode mandar o WhatsApp, manda a sua mensagem, a gente vai conversando, vai tirando as dúvidas, vai esclarecendo aí tudo direitinho, tá certo? Então pode utilizar o WhatsApp tranquilamente. Se você prefere o e-mail, aqui ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então pode mandar também o seu e-mail que a gente vai respondendo, vai dando retorno aí, tá? Não tem problema nenhum. Se demorar um pouquinho, é porque é muita mensagem que chega, mas todas as mensagens são respondidas, tá certo? Bom, para a turma do Facebook, olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto, tá? Tem ali também o estudo, clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos levar adiante, né, cada vez mais essa ideia do Evangelho no Lar, os benefícios do Evangelho no Lar, né? Como é importante para a nossa evolução, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, né? Então, vamos trabalhar aí essa questão da divulgação também. E nós informamos que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, radioespiritismo.com.br. Você vai lá em grade de programação. Aí tá lá, programação. Tem os dias e tem os horários. Sexta-feira é um dia que eu sei que transmite, mas tem no sábado, tem na quinta, tem vários dias e horários diferentes aí para os diversos fusos horários aí do mundo, né? Aquela pessoa que não tem o YouTube ou que não tem o Facebook, né, acompanha pela Rádio Espiritismo, tá bom? A gente aqui também faz um comentário, né? Vocês que queiram aprender um pouco mais sobre doutrina espírita, por exemplo, aprender sobre mediunidade, outros cursos, outros conteúdos estão sendo colocados também na Rádio Espiritismo. Você clica lá na Rádio Espiritismo, cursos, né, da rádio. Tem cursos sobre mediunidade, tem vários, né? Na maioria deles com valores simbólicos. O da mediunidade são R$ 35,00 por mês, é um valor simbólico para nos ajudar a manter a rádio no ar, a manter a casa espírita funcionando, tantos trabalhos aí que a gente desenvolve. Então, pode colocar ali, tá certo? A gente sempre pede para o pessoal fazer divulgação. E aquele que não pode pagar também fala, Sérgio, eu quero fazer o curso, mas não posso.
Tá, a gente dá a bolsa, a pessoa faz, não vai deixar de fazer o curso por causa de questão financeira, tá bom? Vamos dar início então com a prece de abertura. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade de, em Teu nome, estarmos aqui reunidos para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimentos. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, e que consigamos assimilar todos os conteúdos que serão vistos hoje, e mais do que isso, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, vamos para a página de preparo. O livro é o livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É o capítulo 156, cujo título é O Vaso. Nós lembramos aqui que a nossa página de preparo, ela não é uma leitura aleatória, ela é uma página de preparo mesmo. 99% das pessoas que fazem Evangelho no Lar, pega, abre ao acaso e faz uma leitura. São leituras maravilhosas, mas nem sempre o tema da leitura tem a ver com o estudo. No nosso caso tem. Deu um trabalho danado pegar toda a coleção Fonte Viva, cada capítulo. Ah, isso tem a ver com o Evangelho, capítulo tal, item tal. Isso tem a ver com... A gente fez isso, tá? Então, tem sempre a ver. Realmente é uma página de preparo. Então, vamos lá, Capítulo 156, O Vaso. Ele começa com uma citação de Paulo, e que está anotado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. E o que foi dito por Paulo ali? Paulo falou assim, que cada um de nós, que cada um de vós, saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso, vai ter que ter vaso. Agora eu vou ter que cuidar de planta, Sérgio? Pera, calma. Está usando alguma metáfora aí, Vamos entender direito esse contexto. Então, o Emmanuel vai fazer então os comentários. Ele fala aqui o seguinte, deixa eu encontrar aqui. Ele fala assim: a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. Então ele diz: o vaso da criatura é o corpo em que lhe foi confiado. Ah, então não tem que comprar um vaso, não tem que montar uma horta, uma plantação. Não, Sérgio, não. Ele está usando metáforas, ele está falando que esse corpo aqui, ele faz o papel como se fosse um vaso. E aí ele continua: o homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, então, vamos lá, é um percentual enorme da nossa população. Principalmente aquelas pessoas que enxergam a vida de uma maneira não reencarnacionista. Estou aqui, vivi, morri, acabou. Se eu tiver feito bem, eu vou para o céu. Se tiver feito mal, eu vou para o inferno. Se eu tiver ficado mais ou menos, eu fico no purgatório. Gente, e acabou assim? E não tem mais nada depois? Não, Sérgio, mas se você for bonzinho, se você fez errado, vai ficar ardendo eternamente no fogo do inferno. Meu Deus do céu, Enfim, mas se você tiver feito bem, você vai virar um anjo, terá asas e ficará tocando harpa por toda a eternidade. Quanta gente já fala sobre isso? O anjo tocando harpa por toda a eternidade. Eu já falei aqui em outros estudos, Eu, particularmente, eu toco violão muito mais ou menos
preciso melhorar muito no violão ainda. Agora, mesmo que fosse tocando violão, as músicas que eu gosto, eu ficar tocando durante toda a eternidade, violão, a música que eu gosto, não ia chegar uma hora que ia cansar? Ó, final de semana, o que a gente tem para fazer? Tocar harpa. Imagina a harpa, né? Se com o violão já cansa, imagina a harpa. Final de semana, o que a gente pode fazer? Tocar harpa. E durante a semana, tocar harpa. Mas de manhã, na hora que eu acordar, o que eu vou fazer? Tocar harpa. E no feriado, tocar... Gente, tocar harpa por toda a eternidade, olha aí a falsa visão desse caminho evolutivo. Qual é a visão para ficar tocando harpa? Eu não quero tocar harpa, não quero precisar para ficar tocando harpa, não. Poxa, vamos fazer alguma coisa de útil, vamos evoluir, mas o homem comum, na sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente, ou seja, de uma forma precipitada, sem refletir, né? Procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras em toda parte. Observa as consequências tristes, funestas, né, de semelhantes desvios. Então, sem parar para pensar, começa a trabalhar um monte de coisa equivocada, um monte de coisa errada na sua vida. Ela pensa apenas no hoje, né, sem observar que a nossa próxima reencarnação, muitas vezes a gente ouve em espiritismo, né, que lá no plano espiritual nós programamos a nossa encarnação. Ok, é perfeito, mas quantos já pararam para pensar que a programação da minha próxima encarnação, ela não é 100% feita no plano espiritual, não. Mas ela é feita também enquanto eu estou aqui na Terra encarnado. Com as minhas atitudes, com as minhas ações. Você quer ver uma coisa? Vamos supor que eu preciso desenvolver a paciência. Então nessa vida, quando eu preciso desenvolver a paciência, as pessoas fazem a prece, né? Deus, dai-me paciência, né? Achando que vai dar um copo, assim, ó, 300 ml de paciência, toma, bebe, tem paciência. Não, não é assim. Paciência, como é que eu vou ter paciência? Vivendo situações que me tirem do sério, que aflorem a minha impaciência, para que eu então trabalhe isso aqui enquanto encarnado. Se eu conseguir trabalhar isso, eu vou precisar numa outra encarnação ter essas situações todas de novo? Não. Ó, eu já estou nessa vida preparando a minha próxima encarnação. Agora, se nessa encarnação aflorou e eu continuei impaciente, brigando, discutindo e tudo mais, eu já estou programando a minha próxima encarnação. Eu vou ter que passar por isso tudo de novo na outra vida. Então ele fala, né? O homem, né? A falsa visão do caminho evolutivo. Muita gente fala assim, é paciência, eu vou deixar para a próxima encarnação. E mal sabe que na última encarnação falou a mesma coisa. E na penúltima falou a mesma coisa e continua sofrendo nessa. Então repara, né? Sem a reflexão e vendo o que esses desvios podem acontecer com a pessoa, né? Ele continua falando aqui. Aqui aparecem abusos da alimentação. Além, lá na frente, excessos inconfessáveis, né? Que é melhor ficar quieto, nem conta o que fez não. Inconfessáveis, que a pessoa fez tanta besteira, deixa quieto, melhor não, abafa o caso, falando no popular, né? Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Repare então o seguinte, esse corpo é um vaso. Eu posso ser um vaso vazio ou posso ser um vaso cheio. E se for um vaso cheio, pode ser cheio de coisa boa, cheio de coisa que não presta. E se eu não cuidar deste vaso, o vaso pode quebrar. Então é isso que ele está colocando, né? Desses abusos. A pessoa não está cuidando do seu corpo, né? Por causa de uma parte espiritual. Mas ele tem que cuidar do corpo também. Porque muitas vezes ele está antecipando a sua estadia aqui na Terra e não está cumprindo a sua missão. Ou você acha que quando alguém morre, né? Morreu porque estava na hora de morrer.
né? Desencarnou é porque já estava na hora dele. Olha, eu estou aqui na tua frente para dizer que a grande maioria não morre na hora que tinha que morrer, não. A grande maioria morre antes, sabia? Por quê? André Luiz, né, lá do nosso lado, ele não foi considerado um suicida? Ele não se atirou na ponte, não fez nada disso, não. Mas por ele não cuidar do seu vaso, do seu corpo físico, né? A alimentação ruim, as bebidas, cigarro, etc, tal, ele desencarnou antes da hora, foi considerado um suicida. Assim como eu posso antecipar a minha partida para o plano espiritual, e eu vou sofrer as consequências por isso, eu posso também continuar mais tempo do que o programado. Se chama moratória. O Chico Xavier teve 5 moratórias. Cumpriu a missão dele, fez tudo, aí o Chico falou, posso ficar mais um pouco? Pode. E aí ele continuou fazendo coisa boa. Posso ficar mais um pouco? Pode. Foi 2, 3, 4, na sexta, que o Chico falou, posso? Chico, já tá bom, né? Já deu. Então, a gente aqui, muitas vezes, por nós não nos cuidarmos, a gente pode antecipar o nosso desencarne e aí, ó, é considerado como um suicida. Agora, pelo amor de Deus, se você estiver em algum momento no enterro de alguém, tá lá no cemitério, tá o marido, a família viu chorando, morreu e tal, mas é porque tava na hora. Aí você vai chegar, não foi porque tava na hora, não, foi porque ele aprontou e foi. Gente, nessa hora não é hora de colocar, vamos dar o abraço, vamos dar o carinho, vamos dar o acolhimento. A pessoa não está com a cabeça legal para entender isso nesse momento, né? Depois, estudando um pouco mais sobre a parte da espiritualidade, aí a gente começa a entender alguns processos. Mas vamos continuar aqui o nosso estudo. Então ele fala, né, que muitas vezes a gente acaba sendo imprevidente, a gente não tem muito cuidado com o nosso corpo e isso traz excessos e dificuldades. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. Então isso aqui é um corpo, é um vaso, mas é o espírito que é imortal. Tá? A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais devem ser esquecidas. Então eu vou me cuidar, eu vou ter a boa higiene, eu vou trabalhar a minha saúde física e a minha saúde espiritual. A minha alimentação física e a minha alimentação espiritual. Ele continua, o pai compassivo, né, bondoso, não se preocupa, não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam, é que desvalorizam, que fazem pouco caso dos valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Então, é porque Deus não está nem aí para mim. Não, peraí, você tem saúde, você tem o alimento, você tem um corpo para trabalhar, para fazer isso, só que você não está dando valor às coisas boas que você tem. E está preferindo reclamar. Peraí, vamos trabalhar uma atitude, né? A gente ser protagonista da nossa vida. Não é eu ficar botando a culpa em Deus, nisso, naquilo. Com aquilo que eu tenho, vamos produzir, vamos fazer o nosso melhor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, perturbadores. Então eu sou um vaso, o cara enche o vaso só de coisa que não presta. Transformam outros em máquina da gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso, criminoso. E o cara tem o conhecimento, aí ou ele fica, né, comendo acima do que seria saudável para ele. Eu não vou falar o normal, vou falar do saudável. Cada um tem alimentação que é saudável para si, mas às vezes a pessoa exagera naquilo, né? Ele continua, em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Então, vamos trabalhar esse equilíbrio das leis de Deus. Raros saem dela integralmente vitoriosos. Estamos passando aqui por uma prova. Cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar do meu espírito. Então são fatores aí fundamentais para o meu processo de evolução,
para o meu processo de desenvolvimento, eu compreender todas essas situações, né? É um vaso aqui. O que eu vou botar dentro de um vaso? O que você vai plantar? Se você vai deixar vazio, aquele vaso não teve por que existir. Se você chegou naquele vaso e plantou coisas boas, legal, você vai colher frutos bons. Se plantou coisa que não presta, vai colher frutos ruins. Então, como é que você anda trabalhando e cuidando desse teu vaso? Essa é a grande pergunta aí que se coloca, né? Então ele coloca aqui: em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos, né? Eu cheguei a falar sobre isso. Raros saem integralmente vitoriosos. Por quê? A maioria das pessoas ainda, né, não observam a vida, a encarnação, como uma oportunidade. Não enxergam a vida de uma maneira reencarnacionista, mas trabalham como se fosse aqui: nasci, cresci, morri, acabou. Então, para que ela vai fazer algo mais? Para que ela vai se cuidar? Para que ela vai fazer caridade? Ganhei dinheiro aqui, já estou bem, estou com a vida ganha, vou ficar aqui quieto. É uma opção, pode ficar quieto, claro que pode. Mas será que eu não posso também? Poxa, deixa eu ajudar uma pessoa aqui, uma outra ali. Né? Cada um dentro da sua possibilidade, mas fazer algo de bom. Então nós temos uma oportunidade valiosíssima. E quantos de nós estamos verdadeiramente aproveitando, hein? Então tá aí uma questão para a gente pensar, né? A maioria espera milagres para exonerar-se, livrarem-se, né? Desobrigarem-se dos compromissos assumidos, olvidando, esquecendo que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. É como se eu ficasse assim: eu tenho o aluguel da casa para pagar, mas eu poderia trabalhar, mas trabalhar cansa, né? É chato, né? Não, eu vou pedir aqui para que Deus me dê o dinheiro do aluguel. Eu vou fazer assim, eu vou comprar, eu vou jogar na Mega Sena. Eu trabalhei, eu ganhei R$200. Já sei, eu vou comprar 200 raspadinhas de R$1 cada um, porque ali de repente eu vou ganhar um prêmio de R$1 milhão. Você está esperando só os milagres. Gente, o maior milagre é você estar vivo, é você estar saudável, é você estar em condição de trabalhar, de produzir, de estudar, de aprender. E você não está se utilizando desse milagre. Você, talvez eu esteja falando você, não seja você, de repente você faz isso muito bem, ok, mas eu estou falando no sentido geral, quantas pessoas que ficam nessa situação? Seja um milagre para o trabalho, para o dinheiro, para o relacionamento, para a sua saúde, para a sua própria vida. Queremos o milagre, mas e a nossa parte? O que a gente faz? Vamos fazer a nossa parte. Esse é o maior milagre de progresso, de evolução e de desenvolvimento. E aí ele coloca: o melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhe as diretrizes do reto proceder. Né? O pai, ele vai chegar para o filho: o caminho é esse aqui, ó. É esse aqui, você vai lá se você quiser. É esse o caminho, ele orienta. Mas eu não posso chegar e obrigar, vai ou não vai. Aí vai do livre-arbítrio de cada um. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível, é fundamental reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Então, essa aí é a grande questão que ele coloca, né? Eu fazer a coisa certa. Aí a gente ter o cuidado, né? Esse meu vaso, que é o meu corpo, como é que eu vou alimentá-lo? Como é que eu vou cuidar? Né? Depende de cada um de vocês, cada um de nós, tá? Capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, né? Item 11, instruções dos espíritos, cuidar do corpo e do espírito. Então, uma mensagem enviada por Jorge,
que um espírito protetor. E essa mensagem ela foi anotada no ano de 1863, lá em Paris. Então, nesse item 11, esse espírito fala sobre a importância dos cuidados com o corpo e com o espírito, tá? E aí ele começa falando assim: consistirá, ele coloca uma pergunta, né? Consistirá na maceração do corpo. Cada palavrinha, né? Será que o maltrato, maceração é maltrato, consistirá na maceração, no maltrato do corpo, a perfeição moral? Muita gente, né? Naquela questão da perfeição, eu vou ser perfeito, eu não vou cuidar desse corpo, o corpo não importa, o que importa é a parte espiritual e tal. Gente, se você está encarnado, o corpo importa sim, importa muito. É uma oportunidade para você trabalhar, cuidar dele. Agora, o exagero sim, é que pode complicar. Então ele coloca: consistirá em maltrato do corpo a perfeição moral. Eu vou maltratar, eu vou dormir no chão, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar, enfim, pessoa, não vou no médico, não vou ver nada. Opa! Ele continua aqui, ó: para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma que cumpre se considere cativa da carne. Então, cativa da carne é o que? Dependente, né, da carne. O meu espírito hoje é um espírito que está encarnado neste corpo aqui. Você que está nos acompanhando tem um corpo físico. Então é um espírito conectado no corpo físico. Para que essa prisioneira viva se expanda, né, esse espírito vivo se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, sadio, né? Disposto, forte. Então, e ele ainda coloca: façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Então ele coloca: inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. Vamos entender aqui uma coisa. Eu aqui, vamos fazer uma comparação, uma metáfora, tá? A pessoa é como se fosse um espírito e um carro é como se fosse o corpo. Então, quando você está dentro do carro, é como se fosse o carro é o corpo e o motorista é como se fosse o espírito, tá certo? E aí, aquele motorista ele tem uma missão: percorrer 500 quilômetros. Fazer uma viagem de 500 quilômetros. Mas eu não vou cuidar do carro, não. O que importa é o motorista. O que importa é o motorista estar bem. Ah, é? Então tá bom. Pega a estrada com o pneu furado. Pega a estrada sem o carro estar funcionando direito. Sem botar gasolina, sem abastecer, sem lavar o carro, sem manter a parte elétrica, sem cuidar de tudo isso, você vai chegar nos 500 quilômetros, você vai ficar pelo caminho. Por quê? O carro como se fosse o corpo, né? E o motorista como se fosse o espírito. Se eu, motorista, estou dentro do carro, eu vou cuidar de mim, motorista, ou seja, eu vou cuidar de mim, espírito, e vou cuidar do carro também, que é o corpo. Eu preciso trabalhar a minha manutenção espiritual e a minha manutenção corporal para que eu consiga ter sucesso nas minhas missões, nos meus objetivos. Conseguiu entender isso aí direitinho? Vamos lá.
Então ele coloca, né? Ele faz essa comparação das ilusões, né? Para o espírito e o corpo precisam ficar bem. E aí ele volta a falar. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Com necessidades diferentes. Vamos lá, o carro precisa... Qual é o alimento do carro? É gasolina. Qual é o alimento do motorista? É feijão com arroz. São necessidades diferentes. Então, eu aqui como espírito tenho necessidade de alguns alimentos para o meu espírito. Mas eu aqui no corpo eu preciso de alguns alimentos para o meu corpo. São diferentes. E aí ele fala, inevitável parece a luta entre os dois. E difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Essa frase, na verdade, a editora, né, que publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, essa frase, inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Ele fala que isso não aparece nas novas edições francesas, desde a terceira, mas aparece na primeira edição. Então, recolocaram isso, corrigindo aí esse erro de impressão, né? Então ele fala, parece difícil, porque são coisas diferentes, o corpo e o espírito, mas eu preciso cuidar de ambos. Essa é a grande questão aí. Eu vou ter os meus prazeres materiais, corporais, e vou ter os meus prazeres espirituais, ok? Então ele continua falando aqui. Dois sistemas se defrontam. Então ele está falando lá daquela época, dos anos 1800, né? Dois sistemas que existiam. O dos ascetas, que eram os ascetas. Olha só por que a gente bota o significado das palavras mais difíceis, né? Senão você não vai entender nunca o Evangelho. Os ascetas eram aquelas pessoas que buscavam o afastamento dos prazeres e dedicava-se a orações, privações, flagelações, né? Ficava lá sofrendo, os votos de pobreza e aquela coisa, ou aqueles isolamentos, subia no alto da montanha para ficar isolado, né? Enfim, aqueles conceitos que muita gente ainda usa até hoje aqui. Um deles é, não, você é pobre, você tem que ficar pobre, você não pode ter nada. Isso aqui é espiritual. Gente, é um grande engano isso. É uma fuga que a pessoa tem. Ela deve buscar ter as suas coisas, ter as suas conquistas, sim. Né? Lá em nosso lar, você vê alguém você vê faltar alguma coisa em nosso lar? Você vê alguém lá, não, eu vou ficar sofrendo, eu vou passar fome, Não, claro que não. Eles vão evoluindo, vão progredindo, vão crescendo, né? Então ele fala, os ascetas se afastavam do prazer. Era oração, privação e flagelo. Tem por base o aniquilamento do corpo. E já de um outro lado tem os materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. A questão do materialista não é dele gostar das coisas materiais, mas é dele rebaixar a alma. Ele não está nem aí para a parte espiritual. Já o asceta, ele não está nem aí para a parte material. Ele só quer saber a alma. Os dois ficam errados. Não tem equilíbrio. Ele coloca, duas violências, tanto a do asceta como do materialista, são duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, essas duas frentes, né? Formiga está ali junto também, naquele, né? A numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos, são bem devagar no amar e econômicos no gozar. Eu vou amar, mas não vou amar muito não, sabe? São bem mais ou menos. Não, eu vou aproveitar a vida, não, mas também mais ou menos. E aí ele fala, onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Então ele vai falando sobre isso, né? Como é que eu vou querer tocar uma vida desse jeito? Eu tenho que equilibrar a minha parte material e a minha parte espiritual, a minha parte do meu corpo e a minha parte espiritual.
vamos trabalhar, né? Vou fazer aqui evangelho, estou aqui gravando, estou aqui fazendo isso, ótimo. Mas daqui a pouco eu também vou ter o meu momento de lazer. Vou ler um livro, vou caminhar no parque, vou fazer alguma coisa que me dê um prazer também. Ah, Sérgio, você está caminhando no parque, você poderia estar atendendo e falando. Gente, eu faço isso bastante no meu dia. Mas eu preciso também ter o meu momento de lazer, de tranquilidade, né? De eu curtir, de eu aproveitar, ter o equilíbrio, ok? Ele fala, em parte alguma, né? Onde vai ter ele falou, né? Então, aquela turma que fica meio coluna do meio, né? É um pouquinho, eu vou amar, mas só um pouquinho. Eu vou gozar, mas só um pouquinho, né? Vou aproveitar as coisas da vida, mas só um pouquinho. Ele fala, onde tem a sabedoria? Onde tem a ciência de viver? E a resposta, em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma. Então a nossa doutrina espírita vai nos trazer a relação entre o corpo e a alma, e eu vou abrir um parênteses, hoje a medicina está comprovando isso também, tá? E dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, o corpo e o espírito dependem um do outro, importa cuidar de ambos. Aliás, a gente fala muito aqui, né? Até em sessões de terapia, as pessoas que fazem terapia, a gente trabalha muito a metafísica da saúde. O nosso emocional, ele determina as nossas doenças físicas. Eu preciso, então, mentalmente, espiritualmente, eu estar bem para o meu corpo poder ficar bem. Ele continua falando, amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. O carro, ele não vai dirigir 500 quilômetros sozinho. Pelo menos no início do século XXI. A gente já sabe que estão criando máquinas aí que vão fazer isso sozinhas. Mas aí essa metáfora do corpo e da alma e do espírito, né, já não vai mais valer. Mas vamos pegar os carros aí do século XX e desse início do século XXI que tem que ter um motorista, tá bom? Então ele coloca o corpo, né? Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. Então o corpo ele não vai funcionar sozinho sem o espírito. Assim como o carro ele não vai andar sozinho sem o motorista. Por outro lado, se eu como motorista eu tiver que percorrer 1000 quilômetros em um dia, em uma tarde, sei lá, em um dia que seja, sem o carro, eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso do carro. Eu como motorista preciso do carro. E qual é a melhor maneira de eu pegar uma estrada com o meu carro, com segurança? Cuidando do meu carro, fazendo a manutenção, tratando muito bem o meu carro. Ok? Então, o corpo e o espírito precisam um do outro. Se eu fizer pouco caso do meu corpo, eu estou prejudicando o meu espírito. E se eu fizer pouco caso do meu espírito, eu também estou prejudicando o meu corpo. Deu para perceber isso aí? Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do corpo, instrumento daquela. Ele coloca, desatender as necessidades. Cadê? Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender as leis de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Aqui nessa época, anos 1800, era mais o cavalo, né? Não tinha muito carro, né? Então ele está falando aqui, a gente usou a metáfora do motorista com o carro, né? Ele está aqui falando do cavaleiro com o cavalo. Tá ótimo, perfeito, o acidente com o cavalo. Foi porque o jockey ali, o domador de leão, né? O jockey ou o cavaleiro, né? Ele estava ali. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos, de fazer a caridade para com o vosso próximo.
Então a pessoa, eu falo aqui toda hora sobre isso, né? Aquele sujeito que ele fala, eu não vou mais comer nada, eu vou deitar naquela cama cheia de prego, eu vou andar em cima da brasa, né? Vou ficar no alto da montanha, ali fazendo oração, fazendo... Sabe o que ele está fazendo? Ele está jogando fora a encarnação dele. Ele vai se decepcionar, ele vai ficar tão decepcionado quando desencarnar. Porque ele vai falar assim, caramba, eu tive aqui a oportunidade, né? Ficar isolado é praticar caridade, ajudar, auxiliar, amparar o outro. E essa oportunidade ele não aproveitou. Ainda dentro do exemplo do carro, imagine você comprando um carro e você deixa o carro na garagem durante a tua vida inteira. Ué, mas para que você teve o carro então? Para ficar na garagem a vida toda? Deu para perceber isso? Né? Eu consegui equilibrar, ajustar. Ele fala, não, a perfeição não está nisso, está toda na reforma, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai e mortificai-o. Esse é o meio de tornar dócil a vontade de Deus e o único de alcançar a perfeição. Então eu vou utilizar esse corpo, sim. Eu vou trabalhar meu espírito, sim. E vou fazer as coisas boas, sim. Ok? Tanto cuidando do corpo como do espírito. O meu alimento espiritual e o meu alimento corporal, físico. É os dois. É para trabalhar os dois, é isso que ele coloca. Vamos fazer a prece, né? Pessoas amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas, eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí e mencione aí os nomes dessas pessoas, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, para qualquer que seja a sua situação. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou aí então. Fechou aí o pause, né? Hora da fluidificação da água. Eu lembro que nessa hora da prece, se forem muitos nomes, anota no papel, para você não ficar 20 minutos falando esses nomes todos, tá? Ok? Então, pode fazer isso aí direitinho. A água, ó, se você pegar aqui, ó, Minutos de Espiritismo 23, tem um estudo completo da fluidificação da água. Vamos botar aqui na mesa, vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, de forma que, ao contato com o nosso organismo, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou de necessário para nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a água. Saúde. E vamos para a prece de encerramento. Novamente, essa parte aqui do Evangelho, do lar que a gente faz mais rápido, você aí vai pausando, tá? Vai pausando. Para ninguém beber água. Rápido que vai na prece. Bebe, toma rapidinho essa... Calma, gente. Vai pausando. Na hora de mencionar os nomes, mesma coisa. Vamos com calma. Tá certo? É que como aqui é transmitido na rádio e tudo mais, aí a gente vai colocando isso. Mas você, olhando lá no site, vai pausando cada etapa. Tá? E agora a prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, obrigado por esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de reflexões. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram, limpando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local. Que possamos fazer a nossa parte para manter este ambiente tão limpo e harmonizado como se encontra agora. Que consigamos praticar todos esses valores aprendidos hoje e que seja possível estarmos aqui reunidos mais uma vez na próxima semana
para mais uma oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, fechamos aí, né, o estudo de hoje. Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana, tá? Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!